Olá, eu sou Antônio Benedito da Absolvive Consultoria. Temos conversado numa série de vídeos sobre planejamento financeiro e gestão de capital de giro. Numa última série temos falado aqui sobre simulação. Até aqui analisamos o capital de giro e fomos construindo um entendimento sobre um conjunto de variáveis importantes na sua gestão. Agora surge uma questão fundamental, já abordado no vídeo anterior, que é o do custo do capital utilizado como capital de giro, que é o impacto das decisões financeiras no resultado. Aqui neste vídeo falaremos um pouquinho mais disso, considerando que esse custo ele não é certo, ele varia dentro de um campo de possibilidades. No vídeo anterior nós vimos a importância das decisões de concessão de prazos aos clientes, a decisão de desconto, a decisão de manutenção dos estoques, como o crescimento pode impactar a necessidade de capital de giro e como ele precisa ser planejado. Mas até então estávamos em um modelo simplificado. Neste modelo as coisas eram certas, não havia o risco, não foi abordado explicitamente o impacto das decisões financeiras no resultado. Neste vídeo, de maneira simplificada, é verdade, mas nós faremos isso quando a operação cresce, os estoques aumentam, clientes precisam de mais prazo, a necessidade de capital de giro aumenta. E aí surge a pergunta, como financiar isso? Capital próprio, dinheiro do bolso, fornecedores, conseguir mais prazo com fornecedores, bancos. Todo financiamento tem um custo, mesmo o capital próprio tem um custo em termos das oportunidades perdidas, tem um custo de oportunidade. Assim, o nosso modelo completo precisa considerar esse custo. Nosso modelo completo envolve enxergar como o nosso resultado é afetado pelas decisões de estoques, de prazo médio de recebimento, prazo concedido aos clientes, do prazo conseguido para pagamento, então o recurso mantido em caixa, como isso afeta a nossa necessidade de capital de giro e como isso afeta o nosso resultado. Esse financiamento do capital de giro tem um custo e esse custo impacta o nosso resultado. Então, esse é o aspecto importante aqui. Simulando, vamos simular esta situação para entendê-la melhor. Então, alguns dados de início, a gente pratica nas nossas vendas um preço à vista de 1.800 moedas, praticamos para vendas a prazo por um período, preço no prazo de 2.000 moedas. Nossos produtos têm custos e despesas variáveis de 1.250. Cada unidade vendida acarreta esses custos e despesas variáveis de 1.250. Iniciamos com estoque de mercadoria de 80.000. Com isso, então, nós temos aqui alguns dados iniciais, né? Nós temos desembolsos também, desembolsos totais anuais da ordem de 2.400.000. Bom, o que muda aqui nessa simulação, ao contrário das outras, é que agora nós não temos certeza nem de volumes, nem do custo do capital. O custo do capital nós introduzimos na nossa discussão anterior, no nosso vídeo anterior. Aqui a gente vê que os volumes e taxas, eles não são certos, eles são probabilísticos. A gente imagina uma probabilidade de 80% de vender 60 unidades e de 20% de vender 80. Vender mais é mais difícil. A gente imagina probabilidades de 40% de obter um custo de capital da ordem de 1,50% e uma probabilidade de 60% desse custo de capital aumentar um pouco e ficar na ordem de 2%. Com isso, né, nós vamos ter que examinar a situação de vendas de 60 com taxa de 1,50, vendas de 60 com taxa de 2,
vendas de 80 com taxa de 1,50, vendas de 80 com taxa de 2, esses cruzamentos que aparecem embaixo. E temos aqui 4 resultados possíveis, né? Na última coluna nós temos uma média ponderada. O que acontece? A gente precisa considerar essa nossa venda em seus impactos operacionais e em seus impactos financeiros. No impacto operacional está a receita de venda à vista, custos e despesas variáveis à vista. Então a gente chega aqui numa margem operacional. Margem operacional da ordem de, dependendo da situação, né, do cruzamento entre volume de vendas e taxa de juros, da ordem de 33 mil, 44 mil, 33, 44, chegando aqui a 35.200 na média. Na margem financeira, o que está envolvido? Na margem financeira está envolvido a diferença entre o preço a prazo e o preço à vista no volume praticado. Isso, no fundo, vai ser uma receita financeira para a empresa. E do outro lado, está o custo de carregamento, né, de contas a receber, de estoques e o financiamento ao caixa. Então, nós teremos aqui margens financeiras, né, na média de 4.929 para esse conjunto de dados iniciais. Isso aparece um pouco resumido aqui embaixo, né? Então, nós temos aqui os valores esperados, as médias ponderadas nas 4 situações de margem operacional, de margem financeira, de resultado total. Olha só, a margem operacional não depende tanto das modificações financeiras, né, de prazo concedido ao cliente, de tempo de estocagem. A margem operacional ela permanece. Vamos mudar aqui alguns coeficientes: idade média dos estoques, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento. Vamos experimentar mudar qualquer um deles aqui. Prazo médio de recebimento para 60 dias. O que aconteceu? Eu estou alongando meu prazo médio de recebimento. Então, meu caixa vai girar mais devagar, eu vou ter que financiar mais tempo. Então, isso é um custo financeiro que vai aumentar. Eu espero, quando eu faço isso, mudo de 30 para 60 dias meu prazo de recebimento, eu espero que essa margem financeira aqui diminua. De fato, ela sai de 6 mil para 4.900. Por outro lado, né? Se eu volto essa margem financeira para o normal, então minha margem financeira aumenta. E vamos imaginar que eu faço um movimento oposto agora. Eu diminua estoques, tempo de estocagem e diminua meu prazo de recebimento. Olha só, minha margem financeira aumentou. A margem operacional não está sendo modificada, porque a margem operacional são os valores à vista. Para modificá-la, eu tenho que aumentar minha eficiência, produzir mais com menos, teria que aumentar volumes de venda, esse tipo de coisa, né? Mas a margem financeira, a gente percebe aqui que ela foi sendo alterada. Vamos voltar tudo para 30 dias. Isso. A gente teve aqui o impacto dessas decisões financeiras, que na verdade agora se dão no ambiente incerto, sobre o resultado, a margem do negócio. Essa é a história, não é? A gente consegue enxergar o impacto das decisões de prazo no caixa a ser mantido e também no custo de financiamento desse capital de giro. A margem financeira muda pelos impactos financeiros dessas decisões. E ocorre que, mudando a nossa margem financeira, muda o nosso resultado. A margem financeira está envolvendo o custo de carregar estoques, o custo do capital parado no caixa, o custo de financiar cliente. Numa outra ponta, na nossa margem financeira, de fato, né? Quando a gente vende à vista e quando a gente vende a prazo, a gente pratica preços diferentes, não obrigatoriamente, mas grande parte das vezes. Então, essa diferença entre o preço a prazo e o preço à vista constitui a receita financeira da operação. A gente consegue enxergar que o nosso resultado, que as nossas decisões financeiras têm impactos econômicos no resultado, muda o nosso resultado. Ponto mais importante,
Quando a gente toma uma decisão sobre capital de giro, a gente está lidando com risco, está lidando com custo de oportunidade, está lidando então com crédito. O sistema, ele não é apenas, o nosso resultado não é apenas operacional, mas ele é também financeiro, por esses prazos que são negociados para receber e para pagar. A operação consome um capital, o capital tem um custo e esse custo impacta o nosso resultado. Obrigado por ter assistido e até a próxima.